Boa tarde! Já está no ar o programa De Nós para Nós. Seja muito bem-vindo a essa primeira emissão do nosso programa. Este é o mais novo programa do Criativo Studio, que veio com o objetivo de debater acerca das diversas temáticas da maneira mais descontraída, divertida e leve possível. E você que estás aí, que ainda não segues as nossas páginas, convido-te já para poderes seguir, para te manteres atualizado de tudo quanto vai ser aqui tratado e não só todos os conteúdos da Criativo Studio. Comenta, interage, faz parte para que assim também possamos nós crescer. Então, sem mais delongas, hoje temos um tema bastante pertinente, um tema bastante atual e que tem acontecido, né, e que faz parte da vida de todos nós. Todos nós, de certa maneira, faz parte que é a adultização. Isso mesmo, a adultização. O que é adultização? A adultização vai mais ou menos até que idade? Quais são as causas, as possíveis consequências e muito mais. Vamos tratar disso e muito mais no nosso programa de hoje, que vale salientar que é a nossa primeira emissão e nós temos um convidado muito, mas muito especial que vai nos ajudar a abordar acerca desse tema bastante pertinente, que é alguém, podemos dizer assim, especial para nós, né? É estudante, é ativista social e temos que agradecer porque ele é o nosso primeiro convidado, teve essa maravilhosa honra quando lhe convidamos, não pensou duas vezes em aceitar nosso convite, que é nada mais, nada menos do que Tavares Gabriel. Boa tarde, Tavares. Eh, Boa tarde, Maria Barros. Boa tarde também aos internautas que a essas horas estão aí conectados à plataforma Criativos. Então, estamos aqui para mais um exercício. Sinto-me pequeno para abordar sobre o tema, mas enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto alguém que lê, penso que devemos sempre tecer a nossa opinião. Então, por isso estamos cá hoje para também partilharmos aquilo que nós sabemos sobre o que é adultização. Ok, Tavares, muito obrigada. Fica à vontade. Estamos aqui para conversar da maneira mais descontraída possível, apesar de ser um tema um bocadinho pesado, né? Mas queremos falar acerca dele da maneira mais leve possível. Então, antes de mais, queremos começar por saber o que é a adultização, porque há pessoas que de certeza estão aí do outro lado, mas não sabem o que é a adultização, não sabem se é um prato de comida, se é uma doença. Então, por favor, Tavares, nos ajuda só a compreender melhor. Trazendo aqui um conceito mais, vou aqui dizer terra a terra, mais próximo também aos nossos internautas, dizer que a adultização é o processo, ou seja, é o mecanismo na qual consiste, é o processo em que a criança e o adolescente começam a ganhar comportamentos, ou começam a ganhar apetências ou estigmas de adulto, como a própria terminologia já diz. Adultização vem de adulto, ou seja, são crianças e adolescentes que quebram fase, quebram etapas e começam a ter comportamentos, começam a ter estigmas inapropriados à sua fase, né? Comportamentos de adulto. E para dizer também que este mesmo processo ocorre por intermédio de vários fatores, ou por várias camadas, que ocorre também por intermédio da família, ocorre por intermédio do meio social e também das mídias. Esses três fatores têm uma grande influência naquilo que é a influência de comportamentos adultos à criança. Quando eu falo da família, eu falo no quesito ambiente, o que se vive em casa. Hoje sabemos que meia volta, olhando para aquilo que é a nossa vivência familiar, hoje as nossas famílias perderam muito aquilo que é o conservadorismo familiar, perdemos muito aquilo que era, que os nossos pais nos ensinavam. Os nossos pais tinham uma rigorosidade no nosso ensinar, no ensino, eh, que preservavam muito certas questões. Hoje por hoje, é só nós vermos que, né, tem casas, as nossas casas hoje nos museques, nos guetos, vou assim dizer, que se a irmã passar ou se passar com uma saia curta, o pai não fala, a mãe não fala. A criança pequena que está aí a ver, a irmã passou com saia curta, mas o pai não falou.
Yeah, então a criança só por si só começa a ganhar esse estigma, começa a ganhar também a potência de experimentar. Não, vou experimentar também isso. Usa e o pai não lhe fala. E a criança vê que lhe fica bem, fica bonita com aquilo. Então começa a ganhar, por intermédio destes pequenos fatores, estigmas de adulto, ou seja, quebra a sua fase, passa da fase que é aquilo que é a infância e começa a comportar-se como mais velho. Ok, Tavares. E também no sentido de que é recomendável, né? De acordo às pesquisas também, que se cultive o senso de responsabilidade das crianças. Então, queremos assim saber até que ponto vai esse cultivamento de senso de responsabilidade das crianças, até que ponto é cultivar o senso de responsabilidade e até onde estamos já a impor a adultização numa criança. Não, Maria Barros, quando tu me falas sobre responsabilidade, as crianças têm autorresponsabilidade. São uma criança, então quando é criança, quer dizer que os pais é que devem prover os direitos dessas crianças. Enquanto criança, é dever dos pais prover alguns ensinamentos, é o dever, nem alguns, prover os ensinamentos, o que é que a criança deve consumir, o que é que a criança deve vestir, comer. O pai é que deve ter essa base de regulamentação da criança. Não é a criança por si só se autorregular, porque se a criança por si só se autorregular, como estamos a ver hoje em dia, que há muita criança a autorregular-se, e é por isso que há crianças que fogem de padrões de ensinamentos familiares, há crianças que de muito cedo fogem daquilo que são os ensinamentos da família. Então, por isso, como é mesmo criança, estamos a falar de criança, passa a ser responsabilidade primária dos pais estarem a par e passo, estarem de olho naquilo que os seus filhos, daquilo que os mais pequenos devem consumir, ou seja, devem ter, porque se não ser assim, vamos ver que outras crianças por si só começam a se autorregular, como eu já havia falado no princípio da minha locução. As crianças por si só começam a autorregular-se, os pais não perdem o controle total dos filhos, são as crianças que hoje em dia os pais não sabem como é que a criança teve conta, criou uma conta nas redes sociais, o pai não sabe como é que a criança teve acesso a um telefone, porque perdeu esse controle. Mas para isso não acontecer, é dever dos pais, enquanto criança, é dever do pai regular aquilo que é o comportamento da criança. Ok. E há pouco tempo na tua abordagem estiveste a referir algumas causas da adultização nas crianças e nos adolescentes, que ressaltaste também as mídias. Então, acreditas firmemente que as mídias, os filmes, a música, de certa maneira, têm influência naquilo que é a adultização nas crianças e nos adolescentes? Tem sim influência, porque tanto aquilo que as mídias nos aparecem, porque as mídias nos dá padrões, ou seja, nos dá aquilo que são algoritmos, vou aqui dizer assim, né, numa linguagem mais tecnológica, algoritmos, né, para diversas camadas, para criança. É por isso que temos filmes para criança, temos filmes para adultos, mas só que devido à globalização e o fácil acesso também aqui, o poder da mídia, que não restringe ninguém, por si só hoje, quem tiver um aparelho pode criar uma conta nas redes sociais, pode ter acesso aos conteúdos, porque a internet não restringe ninguém. Então a mídia tem esse pendor. Agora, devia ser a responsabilidade, aqui mais chamar a atenção aos pais, controlar aquilo que o filho consome. Se o meu filho tiver um telefone, eu como pai Tavares, desde muito cedo, meu filho tem, vamos supor, tem pelo menos 12 anos, tem 8 anos, né? Pego um telefone digital, um smartphone, dou ao meu filho, dei ao filho para ajudar a escola, mas não tenho um controle absoluto daquilo. O meu filho por si só, através do meu social também, aqui que é um fator importante, o meu social, começa a aprender certos comportamentos e certas coisas, certas ferramentas de domínio do espaço digital. Ele vai querer navegar novos sites, vai querer navegar novas páginas para poder compreender melhor. Se eu, pai, quando lhe dei o telefone, não lhe instruí que tens o telefone, até aqui é permitido, até aqui não é permitido, olha, consome olha, isso que isso, se você consumir isso não é bom para ti, se consumir isso é bom para ti. Então,
as redes sociais, os mídias têm esse livre-arbítrio. Os mídias não restringem. Devem ser os mais velhos, os pais, que devem regular aquilo que é o acesso fácil das crianças no mundo digital, ou seja, no mundo dos mídias. Ok, mas olhando assim para a nossa realidade, a realidade do nosso país, a nossa realidade social, será que, de certa maneira, a adultização já não é pré-estabelecida? Vou dar um exemplo para você poder perceber melhor. Por exemplo, em quase todas as casas, quase todas as culturas aqui a nível de Angola, as crianças já são preparadas para cuidar de casa, para limpar o chão, para fazer o jantar da família, para cuidar dos irmãos mais novos. Crianças de 5, 6, 7 anos, 8, mas já está a cuidar de outros irmãos mais novos de meses, de 1 ano, 2. Será que isso aqui não é normalizar esse paradigma, ou seja, a adultização, né? Adultização. Será que não é normalizar? Será que isso já não está pré-estabelecido na nossa cultura enquanto africanos e angolanos? Olha, essa pergunta é muito interessante, Maria Barros, é mesmo muito interessante. Eu aqui vou trazer duas perspectivas. Uma perspectiva de África muito conservadora que nós o africano por si só é muito conservador naquilo que são os aspectos culturais, e também vou trazer uma perspectiva mais globalizada, né, que diz que enquanto não é dever da criança cuidar do outro irmão, não é dever da criança ter trabalhos, fazer trabalhos de adulto, isso é verdade, não é mesmo dever das crianças, aqui olhando num prisma mais globalizado. Agora, olhando para um prisma mais africano conservador, dizer por si só, como eu já disse, a África por si só é um continente muito conservador, que conserva muito as suas culturas. E eu aqui não estou a querer dizer que é cultura do africano mandar a criança, tipo, cuidar do irmão. Isso não estou a dizer isso, mas vale aqui dizer que o africano por si só tem esse pendor, que é conservar muito aquilo que é os aspectos culturais. Regressarmos. Porque quando o africano, nós como africano, quando olhamos para a criança, olhamos como um ser do futuro, como um ser que pode almejar grandes coisas. Então, o pai africano, a mãe africana é uma mãe muito acolhedora, muito fechada, protege muito os seus filhos, passa muitos ensinamentos e muitos valores. E desses valores faz com que a criança consiga ter visão, perspectiva para o futuro. Mas aqui olhando num conceito mais, numa vertente mais de adultização, como tu remeteste à questão, dizer que as nossas culturas não nos relevam muito a esse campo, né, de adultização, porque a criança fez isso, está a fazer trabalhos de adulto. Não. Enquanto crianças, são-lhes passados alguns ensinamentos para lhes ser preparado para a vida. Tipo, temos aquela questão do EFICO no Sul, em que a mulher passa por um ritual de preparação, em que a criança passa por um ritual de preparação para se tornar mulher, para receber vários ensinamentos de como ser uma mãe de casa, de como tratar o marido, de como cuidar dos filhos. Ou seja, nós temos essa prática. Não é uma questão de adultização, é uma questão de culturalização nossa, africano. Nosso africano. Então, é mais ou menos isso. Agora, no sentido mais globalizado, aí sim, vamos dizer que hoje por hoje há muitas restrições. Por isso é que nós fizemos trabalhos esforçados infantis, né? Que há crianças que passamos por casas, que são remetidas várias tarefas que não são para a sua idade, né? A mãe tem que sair cedo, a criança tem que cuidar da casa, tem que fazer tudo em casa. São trabalhos esforçados, que olhando para um sentido mais globalizado e que não é aceitável. Então, tendo em conta aquilo que acabaste de dizer, podes assim afirmar que a adultização, de certa maneira, é normal em Angola, em termos, se for associando culturalmente. Culturalmente é aceitável, mas nos olhos da globalização não é aceitável. É considerado como sendo uma adultização, mas isso aqui podemos dizer que é algo já considerado normal culturalmente em Angola.
Não, a adultização em Angola, nos aspectos culturais, até para a terminologia também, isso não assemelha-se muito àquilo que são nossos valores, né? Tipo, se eu dizer que a adultização para Angola é normal, não é normal. Porque também aqui estaria a mentir ao pessoal que está aí a nos ouvir, que não é essa a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é passarmos a nossa visão com verdade, com seriedade também. Não é normal. A adultização em Angola não é normal e tem acontecido muito destes casos, né? O consumo indivíduo de vários temas, como músicas, como filmes. Por isso nós vemos aqui, há muitas músicas indecorosas que têm circulado no nosso sistema social, que são muito consumidas até por crianças que não deveriam. Ou seja, aqui chamar a atenção do Estado para autorregular também aquilo que é o produto, o setor de consumo musical. Sai muitas músicas, o Estado penso que perdeu o controle daquilo que tanto chamar, também apelar aqui ao Ministério da Cultura, acho que perdeu o controle, deve ser mais rigoroso naquilo que são as músicas que são lançadas no nosso tecido social, porque têm grande influência e acabam por influenciar negativamente. Hoje estamos a ser invadidos por um tipo de músicas muito ofensivas, que não deveriam ser. Por isso, por hoje, passamos aqui em várias artérias da nossa cidade, música a tocarem daqui a colar, ou músicas que levam sentidos de ofensas, e as nossas crianças também no bairro lançam também essas mesmas ofensas. O pai, se ouvir a criança cantar uma música que ouviu, tipo, não vou citar o cantor, não gosto muito dessa questão, mas se ouvir uma música aí porque o cantor cantou, o pai não vai falar porque não é o meu filho que está a cantar, também ouviu na rua, mas também não é bom. O filho, ao cantar essa música, passa a ter o consumo próprio, interno, e isso é o mais grave. Então, em Angola, a questão da adultização tem sido de grande escala, tem crescido muito. Agora, é importante também nós trazemos aqui um aspecto muito importante, Maria, que é a questão, que isso também é muito preocupante, que é a questão da adultização sexual, que tem acontecido por si só, por meio de todo o mundo, né? Hoje vimos, há bem pouco tempo, um influencer brasileiro de nome Felcas, que trouxe à tona um conjunto de artigos que veio para denunciar indivíduos que têm como empresas digitais a sua matéria-prima crianças, expor corpos de crianças nuas nas redes sociais, ganham com isso, que é uma questão também que deve nos preocupar. Se nós olharmos também para aquilo que é o nosso padrão digital ou de mídias sociais em Angola, que é aquilo que nós consumimos, que passa diretamente nas nossas redes sociais, também tem acontecido muito isso. Ou seja, meia volta vimos rostos ou corpos de crianças seminuas, sem roupas, vou assim dizer, que também deve chamar muito a nossa atenção, que é muito grave. Enquanto estamos a formar uma sociedade, se estamos a formar uma sociedade, devemos instruir essa sociedade para o futuro, e esse tipo de comportamento acaba por fragilizar essa mesma sociedade. Também aqui chamar a atenção mais uma vez ao Estado para repelir esse tipo de situações. Ou seja, indivíduos como esse que têm em prática, que têm como apetência expor corpo de crianças para ganhar dinheiro, que é muito, muito, muito grave. Tavares, então queremos ainda saber da tua parte, né? Como é que podemos identificar, quais são os sinais que nós podemos ter em conta para identificarmos a adultização em crianças ou em adolescentes? Os sinais são visíveis a todos, né? São aqui elencar alguns sinais quando nós vemos crianças que por si só já não querem meter, crianças que por si só já querem começar a pôr roupa de mais velhos, Não querem que eles chamem de já não quer mais crianças, que se lhe sentem chamem, já não mal. quer que chame mais de criança, tem que ser já Ui, tem que chamar já de Ui, ou moça, mas é só criança, mas também quer que lhe chamem de moça, Ui, também quer já pôr o equipamento, vou assim chamar, a maquiagem da irmã mais velha, Sim, make-up, querem meter a unha já. isso também é permitido, isso também devo aqui também, essa parte da libertinagem que tem acontecido muito nas nossas famílias, que as nossas mães, por si só, e isso é muito, e as irmãs mais velhas também, chamar aqui a atenção, que têm deixado também as nossas irmãs pequenas, está aí no salão, a irmã tu vai ver, epa, a menina, epa, minha irmã meteu unha, tá bonito, epa, olha moça,
Também põe só unha na minha irmã. Foi, mas põe aquela unha de bebê que vocês, tipo, as mulheres chamam isso. Põe só aquela unha de criança. Oh. Então, esses estigmas acabam também por apropriar-se da criança. Porque a criança tem aquele estigma, principalmente as mulheres, tem aquele estigma feminino de vaidade. Ela se meter uma unha, vê, epa, a unha ficou bonito. Não, mas eu vou meter mais. Ou seja, por si só, acaba por distanciar-se de certos comportamentos de crianças e começa a ganhar comportamentos de adulto, porque está a começar a consumir coisas de adultos, isso que é o grave. Sim, e também aí parte já também os pais terem uma visão, saberem controlar, saberem impor também, quando começam já a perceber esses mesmos sinais por parte das crianças e dos adolescentes, não é? E também, seguindo e somando, queremos também que você, Tavares, nos diga como é que nós podemos proteger as nossas crianças, como é que podemos prevenir as nossas crianças deste mal social, visto que até muitas das vezes os próprios causadores, os incutidores destes mesmos problemas, deste mesmo fenômeno social, são os próprios pais. Então, como é que nós podemos proteger essas crianças, como é que podemos salvaguardar as crianças? É muito simples, né? Isso já temos falado aqui. Para nós termos, acautelarmos questões do género, nós, os pais, ou seja, os pais. Eu ainda não sou pai, tu vai aqui dizer nós os pais, então, já estou a profetizar. Ainda não és. Daqui a Temos aqui um pai. Daqui a bocadinho, nós também vamos lá, enquanto africanos, nós temos que ter um filho, vamos ter filho. É importante, faz parte da nossa genética. Dizer aqui também que os pais devem ser rigorosos naquilo aquilo que as crianças consumem, aquilo que os filhos consumem, do ponto de vista de regularem, de pautarem mesmo, de trazer uma pauta, epá. Filho, tens aqui o meu tecnológico, porque também hoje por si só é impossível nós limitarmos os nossos filhos, as crianças, a meios tecnológicos. Tens aqui o meu tecnológico, mas, epá, só podes consumir isso, mas com responsabilidade, porque hoje os pais perderam aquilo que é o controle absoluto das crianças, não têm mais esse controle absoluto. Então, é dever dos pais agora é regular apenas esse tipo de comportamentos, porque o controle absoluto perdeu-se. Né? E, como já disse, não tem mais aquele tipo de comportamento de antigamente que nos espera muito conservador. Hoje, por intermédio da globalização, os pais perderam essa prática. Hoje por hoje, então, tem que haver mais regulação daquilo que é o consumo que os filhos consomem por parte dos pais. Ok, já ouvimos aqui o que é a adultização, as possíveis causas, como podemos prevenir, mas ainda não ouvimos quais são as possíveis consequências deste mesmo fenômeno. As consequências que isso traz são várias, né? Uma das consequências que eu posso trazer aqui é aquilo que é os transtornos psicológicos na criança, problemas emocionais, a criança por si só, o adolescente por si só começa a ter muitos transtornos psicológicos, começa a ter problemas emocionais que não é para a sua fase, então são problemas vários, então isso é a coisa que nos preocupa, enquanto cidadãos devemos pautar por essa cautela aqui, também apelar aqui aos nossos telespectadores que estão a nos assistir, que devemos pautar por uma conduta condecorosa, ou seja, trazer sempre à tona a apelação de que tipo que tipo de coisas os nossos irmãos, as nossas criancinhas aí em casa devem consumir para não poderem partir por essa questão de adultização, para não quebrarem fases, porque eu, Tavares, não quebrei fases, eu não brinquei. Enquanto criança brinquei, aquelas brincadeiras dos nossos bairros, bica bidão e tudo. Já brinquei. Enquanto adolescente também vivi a minha adolescência. Enquanto jovem estou a viver a minha juventude. Então estou a respeitar as fases. Então o mais importante é passar essa visão aos nossos pais, passar essa visão aos futuros pais, que devemos conservar essa questão das fases, do ciclo da vida, que é nascer, que é a infância, adolescência, juventude e adulto. Devemos ter sempre essa prática. Ok. Vivendo tudo de maneira gradual, tudo ao seu tempo, não atropelando fases, é o que o nosso querido Tavares Gabriel acabou de falar. E também deixa assim de fecho, temos assim a nossa última questão, Tavares. Queremos que você nos digas como é que podemos promover uma infância saudável para os nossos mais novos. Promovendo uma infância saudável para nossas crianças é promover um ambiente saudável no seu familiar. Porque tudo começa lá.
Se tivermos um meio familiar devastado, então a criança cresce também de forma devastada, passa aqui o pionasmo. Então, o convívio familiar deve ser alicerçado naquilo que é a bondade, naquilo que é a humildade, para a criança também crescer com esses valores, no intuito de que a criança, quando tiver contato com a sociedade, esteja preparada para o que der e vier. Ok, obrigada, Tavares. Bem, tudo que é bom dura pouco e o tempo voou muito, mas muito, mas muito rápido. Mas ainda assim, quero agradecer, Tavares, a tua presença, por teres aceitado o nosso convite. Agradecemos do fundo do nosso coração por teres aceito e por teres e por fazeres parte dessa nossa primeira emissão do nosso programa De Nós para Nós. Obrigada, Tavares. Não, fico muito grato, Maria Barros, agradecer aqui a equipa da Criativos que me recebeu super bem. Me sinto já em casa, espero Assim mesmo. também voltar cá mais vezes. E é sempre, como eu disse, é sempre bom estarmos aqui fazer esse exercício de conhecimento, não sabemos tudo, falamos aqui apenas aquilo que sabemos e também deixar aqui também um apelo ao pessoal de em casa, fazer lá os seus comentários, deixar também a sua opinião em relação ao tema. Eh, Deixa também o seu vaticínio, o que achou, o que você tem a dizer também em relação ao tema, porque o conhecimento faz-se com todos, não é eu, Tavares, que estou aqui, mas faz-se com todos e eu também vou aprender com vocês. Então, muito grato à equipa Criativa, muito grato, Maria Barros, pelo convite. Ok, então assim estamos a terminar, mas antes de terminar, vou deixar a seguinte frase. Bem, como sociedade, precisamos trabalhar juntos para criar um ambiente que apoie e proteja a infância e a adolescência, permitindo que os jovens sejam jovens, que as crianças sejam crianças e se preparem para o futuro de forma gradual e saudável. Então, sem mais delongas, agradeço a você por teres ficado até o final do nosso programa e até a próxima emissão. Beijos.